Olá, amigos, tudo bem com vocês? É muito bom estarmos juntos para mais um estudo de um tema muito especial. Você já sabe que nesse novo trimestre nós estamos estudando uma nova temática, que é vida, morte e eternidade. Nessa semana nós estamos falando o primeiro tema desse novo bloco de estudos, que é rebelião em um universo perfeito, né? Como um ser perfeito, criado por um Deus perfeito, habitando no meio de seres perfeitos, originou-se o mal no coração. Bem, essa temática nós já vimos no sábado e ontem, se você não assistiu, eu vou deixar para você aqui o link, tá certo? Para você acompanhar, porque o tema de ontem foi o primeiro na sequência dessa semana, aonde trouxe o primeiro elemento para entendermos como que começou essa rebelião nos céus. Mas hoje o tema será o livre-arbítrio, a base para o amor. E eu queria que você já aproveitasse esse momento para compartilhar esse vídeo, para você mandar para os seus amigos, deixar o seu like aqui, tá certo? Para que esse vídeo ele possa ser entregue para muito mais pessoas. E hoje nós temos uma pergunta do nosso amigo Elomar, que ele quer participar também da lição. E a pergunta é a seguinte: Se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, então por que o criou? legal, Elomar, muito obrigado pela sua pergunta. Nós vamos estudar agora e vamos responder à luz da palavra de Deus, tá bom? O texto que nós vamos usar para tentar responder essa pergunta, que ela é muito complexa, eu queria usar o texto que o autor da lição propôs, 1 João capítulo 4. Abra sua Bíblia, pegue sua lição, vamos juntos estudar esse texto das Sagradas Escrituras. Capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como a propiciação pelos nossos pecados. E aí o 11 complementa a ideia dizendo: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Queridos amigos e preciosos internautas, nós estamos nesse momento lendo um dos textos que quem escreveu foi João, João, o discípulo do amor. Já ia falando profeta aqui, mas João, o discípulo do amor. Essa pessoa que escreveu 3 preciosas cartas, e nenhum outro autor do Novo Testamento vai falar mais sobre o amor de Deus do que João. Ele pôde acompanhar de perto, os seus olhos contemplaram o verbo da vida, os seus ouvidos ouviram, e ele pôde presenciar os atos que Jesus Cristo demonstrou quando esteve aqui. E ele escreveu muito sobre o amor. E nesse relato, ele fala que o amor consiste não no fato de que nós tenhamos amado a Deus primeiro. Não foi assim que aconteceu, mas foi exatamente o contrário. Deus primeiro nos amou, quando nós éramos ainda pecadores. E ele complementa dizendo que se Deus nos amou assim, de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Por que que o autor, Alberto Tim, está trazendo o primeiro elemento para que a gente possa discutir aqui, para responder essa pergunta aí da lição e que o nosso amigo Elomar ele fez, né? Por que que o amor ele tem que ser esse primeiro elemento a ser estudado? Note, seria muito mais fácil para Deus criar robôs para adorá-lo. Concorda comigo? Seria muito mais conveniente da parte de Deus criar robôs programados para adorá-lo. Mas não é assim que a gente vê na criação. Não é assim que nós vemos nas obras que Deus criou. Os anjos, Deus criou eles de maneira livre. Ele criou também o ser humano de forma livre. E ele fez isso para que o amor pudesse ser a base para atrair os seres para adorar ao seu Criador. Não uma adoração forçada, não uma adoração obrigada, mas uma adoração livre, onde esses seres escolheriam de forma voluntária adorar a Deus.
E quando eu faço essa análise, eu começo a perceber que, como Alberto te menciona, que a vida e o livre-arbítrio são condições indispensáveis para receber, cultivar e compartilhar amor. Aí nós já temos o elemento do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, ele é a base para que o amor aconteça. Ou seja, só existe amor aonde há liberdade. Só existe genuíno amor, verdadeiro amor, aonde há liberdade. Se não há liberdade, é algo por imposição, por obrigação, é algo mecânico. E Deus não tem prazer num serviço mecânico, numa adoração mecânica. Ele tem prazer, sim, numa adoração voluntária como resultado do amor. Aí, esse ser, ele está mais inclinado, mais preparado para não só para receber e cultivar o amor, mas também para compartilhar. Se há um verdadeiro uso do livre-arbítrio, ele consegue entregar esse amor. Mas se eu, como um ser criado pelo Deus, do grande Deus, criador do universo, se eu faço mau uso desse livre-arbítrio, evidentemente que eu não vou receber, que eu não vou cultivar e eu não vou compartilhar amor. Então é necessário que haja a liberdade, mas é necessário que aquele que recebe esse livre-arbítrio ele possa exercer com responsabilidade. Porque caso contrário, aquilo que é o elemento-chave, o elemento essencial para que os seres possam ser felizes, que é o amor, ele não vai acontecer. Então, sem o amor, é impossível a gente agradar a Deus e é impossível a gente entender a essência de Deus. Com isso, eu quero deixar bem claro para vocês aqui nessa nossa lição de hoje a seguinte verdade. A origem do mal, a origem da maldade, da impiedade, da iniquidade que teve o seu agente ativo, Lúcifer, ele se rebelou contra o Criador porque ele não entendeu, ou melhor, ele não fez o bom uso desse livre-arbítrio. Ele não conseguiu usar muito bem a liberdade que Deus deu como resultado do seu amor para com as suas criaturas. Ele fez mau uso dessa liberdade. Assim sendo, vou voltar agora à pergunta que foi feita no início. Se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria contra ele, por que Deus o criou? Deus o criou, Lúcifer, como ele criou todos os demais anjos, como ele criou também o ser humano, com o mesmo livre-arbítrio. Agora, cabia a ele ter essa habilidade para lidar com esse livre-arbítrio. Porém, a gente entende que mesmo que pareça que as coisas saíram do controle, Deus já tinha planejado, já tinha arquitetado um plano para que ele pudesse resolver o problema do mau uso desse livre-arbítrio. Por isso ele criou o plano de redenção, que nós conhecemos, e João menciona aqui nesse relato, né? E esse plano alcançou os seres humanos, e Deus ele mesmo veio, né? E por meio de Cristo, ele então agora expressa esse amor também na redenção, também no resgate do ser humano, para que por meio desse resgate, revelando o seu amor, a harmonia seja restaurada e volte tudo a ser como era no princípio, quando Deus criou todas as coisas. Ok? Muito obrigado pela sua participação lá assistindo a esse vídeo. Que Deus possa te abençoar e que você faça bom uso desse livre-arbítrio, para que por meio dele, observando o amor de Deus por nós, que nós possamos ter responsabilidade para receber, ao cultivar, para que possamos estar melhor preparados para entregar amor para os outros que estão em nossa volta. Ótima segunda-feira para você, que Deus te abençoe.